A Legendary e a Warner Brothers estão se unindo mais uma vez para trazer uma nova adição à franquia Pacific Rim. Desta vez, será uma série prequela que está programada para se tornar uma das maiores exclusividades de orçamento da Max, de acordo com a Variety. Eric Heisetter, chefe da produtora Chronology, estará à frente do projeto. Heisetter, conhecido por seu trabalho em filmes como A Chegada e Bird Box, além da série Shadow and Bone, fez um acordo com a Legendary para supervisionar uma série de grandes projetos da franquia. Por enquanto, ele se concentrará em Pacific Rim. O presidente da Legendary Television, Jason Cloudfelder, está empolgado com a colaboração, elogiando Heisetter como um criador versátil e talentoso, com um histórico de projetos bem-sucedidos, tanto crítica quanto comercialmente. O desenvolvimento da prequela de Pacific Rim já está em andamento, com os rascunhos do roteiro aprovados. A trama está programada para se desenrolar uma década antes dos eventos do primeiro filme, explorando as origens dos portais no fundo do Oceano Pacífico. A série abordará toda a história de fundo e o início do conflito entre kaiju e humanos, revelando por que a humanidade construiu os gigantescos mechas chamados Jaegers para combater esses monstros. A série também cobrirá os primeiros encontros com os kaiju e os métodos iniciais para combatê-los. Como prequela, pode também responder a uma questão crucial na franquia, a origem da fenda interdimensional. Vale mencionar que quando Guillermo del Toro começou a trabalhar em Pacific Rim, ele tinha uma visão para uma trilogia inteira, com datas de lançamento já previstas para as sequências. De acordo com o plano original de del Toro, ele pretendia revelar a história de fundo da invasão dos kaiju no segundo filme, com o terceiro filme retratando a batalha final no Antiverse, a dimensão dos kaiju. No entanto, como todos sabemos, os estúdios se afastaram educadamente dos planos ambiciosos de del Toro e passaram a sequência para Steven DeKnight. O segundo filme, intitulado Uprising, não conseguiu replicar o sucesso do original e visualmente era bastante diferente. Uma mudança que não agradou ao público. A Warner Brothers parecia estar mirando em uma mistura de Transformers e Velozes e Furiosos, com batalhas dinâmicas e uma paleta de cores chamativa. Mas os showrunners da prequela precisarão abordar essas falhas e trazer a franquia de volta às suas raízes. Ela precisa ser única, mas reconhecível, preservando o charme distinto do original. Se optarem por um estilo semelhante a Uprising, isso pode resultar em outro fracasso, dado que o apelo da sequência estava fortemente baseado no que o original já havia estabelecido. Reconhecer os erros na abordagem estilística e reverter ao conceito visual original é crucial se quiserem que a prequela cative o público. Os criadores já prometem focar no realismo, retornando à abordagem do primeiro filme. Isso é particularmente importante para sequências de ação. O público precisa acreditar novamente na realidade dessas batalhas colossais entre criaturas gigantes. Portanto, as dinâmicas devem ser cuidadosamente manipuladas. O primeiro Pacific Rim sempre pareceu subestimado. Claro, os críticos podem ter tido problemas com o enredo e a atuação, mas o filme tem seus méritos. A atenção aos detalhes e a precisão com que del Toro trouxe sua visão à vida foram notáveis. Você pode argumentar que neste filme a forma prevalece sobre o conteúdo, mas isso só se torna um problema se a forma falhar em cativar o espectador do início ao fim. Mesmo depois de uma década, Pacific Rim ainda impressiona, enquanto Uprising não só perdeu o toque visionário de del Toro, mas toda a atmosfera original foi comprometida. Seu design único e lógica do mundo foram jogados pela janela. Por isso, a prequela precisa se concentrar no que tornou o original especial, garantindo que se destaque enquanto permanece fiel às suas raízes. Mas imagine como a experiência de Eric Heisetter com A Chegada pode ajudar a definir o tom para o próximo Pacific Rim. O mesmo estilo de ficção científica, com cenas visualmente ousadas e uma trama sólida, pode realmente rejuvenescer a franquia. A Legendary e a Warner Brothers terão que continuar experimentando e tentando coisas novas. Só assim o show conseguirá os números de streaming necessários, o que pode até abrir as portas para um terceiro filme de longa-metragem. Lembre-se de que o final de Uprising claramente sugeriu isso, deixando o público em suspense com um cliffhanger.
Se Pacific Rim 3 chegar aos cinemas, está programado para retratar o confronto final entre a humanidade e os Kaiju, mas desta vez com os Jaegers entrando no Antiverse para acabar com o conflito de uma vez por todas. A conclusão de Uprising lançou as bases para o Corpo de Defesa Pan-Pacífico enfrentar diretamente os precursores, a fim de evitar uma catástrofe iminente. Também podemos descobrir que os Kaiju têm sua própria linguagem, hierarquia e até mesmo seus próprios reis que exercem controle psicológico sobre os outros. Steven DeKnight, que dirigiu Pacific Rim 2, recentemente expôs sua visão ambiciosa para um terceiro filme e a expansão da franquia para um universo cinematográfico completo. Em uma entrevista, DeKnight insinuou planos abrangentes para a série de filmes, mas manteve os detalhes em segredo. Ele deixou claro que a equipe criativa já tem um roteiro para projetos futuros. Durante a produção do segundo filme, DeKnight e sua equipe estavam sempre pensando em ideias para um terceiro filme, levando a vários rascunhos de roteiro que já estabeleceram uma estrutura básica para o próximo filme. O diretor fez uma comparação intrigante, comparando Pacific Rim a Star Wars. Ele enfatizou que os projetos futuros não seriam necessariamente confinados a sequências diretas. Em vez disso, poderiam haver spin-offs que explorassem novas histórias e personagens, enriquecendo o universo com ainda mais narrativas. Essa abordagem espelha a estratégia de outros universos cinematográficos bem-sucedidos, sinalizando uma mudança para a franquia Pacific Rim em direção a um modelo de narrativa mais variado e expansivo. Ao compará-lo a Star Wars, DeKnight imagina um universo rico em lore e diversidade, potencialmente trazendo ao público uma mistura de gêneros e estilos dentro de uma estrutura narrativa unificada. É um movimento ousado, sugerindo que a franquia pode evoluir além de seu conceito original, oferecendo uma infinidade de histórias que atraem um público mais amplo. Em outras palavras, Pacific Rim tem um potencial enorme e não falta linhas de histórias para explorar. A ideia de uma prequela também é bastante intrigante. Se os números satisfizerem os estúdios, eles definitivamente continuarão expandindo o universo Pacific Rim. Fiquem atentos para novos vídeos.